O papo de consultor de hoje é com um cara que me ensinou empreendedorismo. Fred foi um dos primeiros professores, tive a oportunidade de ter aula de empreendedorismo com ele na UFJF, depois um outro contato através do programa da Endeavor, do Bota para Fazer, e sempre foi uma referência para mim no que diz respeito a comportamento empreendedor e técnicas de empreendedorismo. Não por isso, não apenas por isso, ele está aqui hoje. Ele é um consultor que tem uma experiência muito grande desenvolvendo negócios e vai poder compartilhar um pouco dessas dificuldades, dessa trajetória, para facilitar a sua trajetória no nosso papo de consultor. Fred, obrigado mais uma vez. Obrigado você. Prazer estar aqui. Obrigado por participar desse projeto. Para a gente é um motivo de grande satisfação ter profissionais como você tendo a oportunidade de contribuir e de compartilhar a experiência. Então, Fred, para falar um pouco sobre a trajetória de um consultor, você que já vem testando diversas abordagens, diversos modelos, conta pra gente um pouco da sua história, o que te fez se tornar um consultor. Então, Thiago, a minha história assim, parte muito em cima da minha vida acadêmica ainda. Isso eu estou falando lá na década de 90 ainda. E naquele período, o Juiz de Fora ainda passava por uma transformação em relação à parte de economia e não tinha tantas oportunidades de emprego. E eu me vi numa situação um pouco até complicada, porque muitos dos formandos que formaram junto comigo na minha época, eu fiz administração de empresas na Federal, e tinham sonhos, né, de querer estar participando de algum programa de trainee fora de Juiz de Fora, até pela falta de oportunidade de emprego que tinha na região, aqui na nossa cidade. Mas isso foi mudando aos poucos, né? O Juiz de Fora foi se estabelecendo em termos de mais poderio econômico, algumas empresas chegaram. Naquele período estava chegando muitas franquias também na cidade, que era uma novidade na época. E ali eu tive uma primeira dúvida, continuar aqui na cidade esperando esse mercado florescer ou partir para uma outra cidade, para outras oportunidades de emprego em outras localidades do Brasil afora ou até fora do país. Bom, eu acho que eu fui um dos únicos que permaneceram aqui na minha geração, né, na minha turma que formou junto comigo. E para ficar em Juiz de Fora, tinha duas condições assim essenciais para me estabelecer como profissional. Ou eu ia para um mercado menor, trabalhar numa pequena empresa, numa pequena empresa, ou eu ia empreender. Então, a questão do empreendedorismo surgiu muito da necessidade inicialmente de me estabelecer na cidade. Então, o que eu ia empreender? Naquilo que eu gostaria mais de fazer naquele período, que era prestar consultoria. Então foi uma primeira oportunidade de montar uma empresa de consultoria para me estabelecer, continuar na cidade e traçar dali um caminho de uma carreira empreendedor e consultor. É lógico que naquela época a consultoria era ainda vista como algo de luxo, né? Era contratada muito em cima de grandes corporações. As pequenas ainda não tinham tanto costume ou hábito de contratar consultoria, então foi uma exceção no mercado naquele período, né? Estou falando de 20 anos atrás, um pouco complicado. Mas eu consegui, né, durante esse período, me estabelecer, consegui alguns pequenos clientes e consegui trabalhar. E o foco inicial da consultoria era empreendedorismo, que foi uma das questões também que eu achei interessante na época, porque ninguém prestava consultoria em empreendedorismo. Quando eu falo em empreendedorismo, eu estou falando em abertura de negócios ou estabelecer ali uma condição inicial para quem quer empreender, né, de alguma maneira. E talvez eu seja um dos primeiros, se eu não me engano, consultores aqui em Juiz de Fora a falar de plano de negócio, de plano estratégico, de empreendedorismo de um modo geral. Então, assim, a minha relação com a consultoria veio muito da necessidade de empreender, primeiramente, e depois eu fui descobrindo caminhos aí, até nichos, né, iniciais, até que me ajudaram a permanecer na cidade. E quais foram os principais desafios nesse momento de montar uma empresa para prestar consultoria
para pessoas que querem montar empresas? Pois é. Era uma dificuldade grande naquela época pelo seguinte, as pessoas não tinham muito costume, como eu falei, de contratar consultoria, principalmente os pequenos. Consultoria era algo para grande, né? E tinha até um certo preconceito, né, com a figura do consultor. A grande dificuldade naquele período era fazer com que as pessoas acreditassem que aquilo era necessário realmente, aquele trabalho inicial de desenvolver um plano de negócio, ou então de testar uma viabilidade de uma ideia, ou até de incentivar outras pessoas a empreenderem, que não era muito costume também na época. As pessoas partiam muito para a carreira solo, através de um emprego, né, formal. Então, a grande dificuldade naquele período foi passar realmente essa credibilidade que aquilo era necessário, que aquilo era importante para até o desenvolvimento local. Não só o desenvolvimento de uma pessoa ali que está querendo empreender. E o Juiz precisava de formar novos empreendedores naquele período. Então foi uma geração que deu um pontapé inicial, do meu modo de ver, para o que a gente está vendo hoje, né? De uma nova geração de empreendedores nascendo de Juiz de Fora de uma maneira muito incisiva, forte e até com uma consciência maior do que tinha naquele período. A gente sabe que a consultoria, o consultor é o agente de mudança, né? E aí ele está sempre vencendo as dificuldades de sensibilizar pessoas, de convencer as pessoas do que tem que ser feito. E você comentou uma dor daquele momento que acontece hoje ainda, assim, muitos consultores têm dificuldade de vender o valor do seu trabalho, vender os resultados que eles são capazes de gerar, né, para os clientes. Sim. Como que você fez naquela época para vencer os obstáculos culturais, as resistências culturais e conseguir se posicionar naquele mercado? Então, uma dificuldade também porque eu era bastante jovem. Então, assim, não só na questão de idade, mas na fisionomia. E o consultor naquela época tinha também a figura de uma pessoa experiente, que podia estar passando ali todo o seu conhecimento, agregando, cabelo branco. Eu sempre falei isso, todo mundo cabelo branco logo, para ganhar mais credibilidade. Né? Então, naquele primeiro momento, acho que foi tentar, junto com parceiros, estabelecer uma certa credibilidade para o meu trabalho. Então, o convencimento veio muito através de parcerias estratégicas que eu fiz naquele período. Então, eu me aproximei junto a outros consultores mais experientes, que já estavam atuando no mercado. Eu me aproximei com instituições de ensino, com órgãos de fomento, com órgãos relativos a programas de empreendedorismo. Isso me deu uma certa chancela para, pelo menos, conseguir ali naquela fase inicial me estabelecer no mercado. E aí foram surgindo outras ideias, outras parcerias, fui desenvolvendo outros serviços, outros produtos que foi me dando uma certa estabilidade no mercado em relação à minha atuação. Então, o consultor, na verdade, ele vende a sua própria imagem e o seu próprio conhecimento, logicamente, né? Então, quando você é muito jovem ou quando você está na fase inicial de inserção no mercado, ele precisa de se cercar de elementos no qual as pessoas possam acreditar naquilo que ele está propondo. Então, parceiros estratégicos, serviços de boa qualidade, com bastante responsabilidade, que é um trabalho de responsabilidade, consultoria, né? Fez com que eu caminhasse ali naqueles passos iniciais de uma maneira mais certa inicialmente. Bacana. Mas tudo é muito difícil. Com certeza. Mas eu estou falando num resumo aqui, mas é uma história longa. São muitos tropeços para poder chegar lá. Muitos tropeços também, erros de estratégias, muitos nãos na cara, né, que a gente leva, alguns trabalhos não tão felizes, né, que a gente errou. E a gente vai cometer erros, que é normal mesmo, principalmente na fase inicial. Mas a gente se cercando dessas condições iniciais que eu falei anteriormente, eu acho que a gente consegue lidar um pouco mais com relação a essa desconfiança no mercado. Tem uma que você citou, que eu quero dar mais ênfase, que é a questão do ambiente acadêmico. Eu acho isso uma grande oportunidade. Eu tive a oportunidade de dar aulas
para cursos de graduação e para pós-graduação também, continuo em pós-graduação, graduação não no momento, mas enquanto professor de escolas de graduação, eu percebi que a gente acaba se tornando evidência, referência e também para os próprios alunos, que acabam nos acionando, professor, eu estou com um problema na minha indústria, no lugar onde eu faço estágio, onde eu estou trabalhando como trainee, e a gente acaba tendo oportunidades diferenciadas por assumir a figura de professor. Sim, eu acho que o meio, eu também sou professor universitário já há 15 anos, e ele acabou, essa minha carreira paralela à consultoria, acabou que me ajudou de um lado para o outro, né? É uma mão dupla, na verdade. Eu acho que o meio acadêmico, ele tem possibilidades de você passar o que você quer em relação a conteúdos, a conhecimentos teóricos e, ao mesmo tempo, fazer essa ponte com o mercado. São as questões práticas que acontecem no mercado. Levar, né, algo que está acontecendo na vida real para dentro da academia também, né? Apesar de eu achar que isso ainda existe um abismo muito grande entre o meio acadêmico e o mercado, né? É uma coisa que a gente tenta cada vez mais diminuir esse abismo. Mas na fase inicial isso me ajudou muito a ter essa credibilidade que eu falei anteriormente. É uma figura do professor, teoricamente é aquele mestre que conhece sobre um determinado assunto, ele acaba te ajudando às vezes até sem querer, não de forma até arbitrária ou obrigatória, a conquistar de repente um mercado que está ali dentro da própria faculdade. Apesar da gente nunca colocar isso como uma questão necessária ali, ideal, porque ali a gente está ali para dar aula, né? Até uma questão ética, né? De não tentar se vender ali, claro, né? Logicamente, mas assim, acaba acontecendo. Isso me ajudou. Então a figura do consultor está muito associada ao que ele pode dar. Então se o cara é professor, né? Se ele está com bons parceiros, se ele tem bons serviços prestados, se ele já teve bons clientes, isso ajuda a moldar a figura do consultor e acaba passando a maior credibilidade. Então a chance desse consultor se perpetuar no mercado ou conquistar algo maior, ela é bem mais evidente. Com certeza, né? Quanto mais visibilidade a gente tem, mais credibilidade a gente carrega também. Sem dúvida. Agora, depois dessa caminhada, dessa trajetória aí, não tão longa assim, né? Mas assim, já de grandes... Duas décadas. Qual que é o grande aprendizado que você pode compartilhar com a gente, que se você tivesse escutado isso há 20 anos atrás, teria feito toda a diferença na sua trajetória profissional? São várias, assim, a primeira coisa é aprender com o erro mesmo. Eu acho que quando a gente é mais jovem, a gente é um pouco meio petulante e a gente tende a não aceitar determinados erros. A gente se cobra muito, até por uma questão de sobrevivência mesmo, de inserção ali do mercado, de estabelecer uma carreira. Então a gente acaba não se permitindo muito errar, que é uma grande bobagem, a gente vai errar. Então a primeira coisa é saber que o erro faz parte da caminhada e ele ensina muito. Então se eu pudesse voltar atrás, eu acho que eu aproveitaria melhor aqueles aprendizados, daqueles erros que eu cometi anteriormente, né? Bem no início da carreira. Então isso eu acho que serve para qualquer tipo de trabalhador profissional, de um modo geral, né? O consultor principalmente. E eu acho que também a consultoria, eu acho que a gente como consultor, a gente tem uma não vou falar essa palavra obrigação que é forte, mas ela tem uma responsabilidade em passar uma conscientização ao mercado que aquilo tem valor. Eu acho que talvez uma dica é a pessoa que está querendo se ingressar nessa carreira de consultor, seja ele de qualquer área, fazer com que a credibilidade, a responsabilidade do trabalho seja passada de uma maneira muito clara para o mercado. De uma maneira muito clara e objetiva, para que não haja dúvidas daquilo que ele está entregando.
Porque uma das grandes questões que eu vejo nesse conflito de trabalho de consultoria com o mercado é algumas pessoas ficando insatisfeitas, muitas vezes, com o trabalho do consultor, do próprio consultor não saber explicar o que ele está entregando, o que ele pode entregar. Esse é o delineamento de escopo e de expectativas, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que isso é uma dica importante. Eu acho que todo consultor tem que conscientizar primeiramente o seu cliente no que ele está trabalhando, no que ele pode entregar de valor, no que ele pode gerar de resultado, para ficar muito claro isso, para que não haja dúvidas e não haja insatisfações. E assim ganhar confiança, né? Não passar para aquela imagem do cara, esse cara está me enrolando, esse cara tô perdendo tempo com ele, tô perdendo dinheiro. Porque o trabalho de consultoria tem valor e hoje a gente sabe disso. Aliás, isso foi uma luta nessas 2 décadas em Juiz de Fora. De fazer com que os juízes foranos, principalmente os empreendedores juízes foranos que contratam algum tipo de consultoria, realmente enxerguem de forma verdadeira o valor da consultoria. E ela é tão valorosa quanto os resultados que é capaz de gerar, né? Sem dúvida. Isso é fundamental. Sem dúvida. Muito bom, Fred. Cara, mais uma vez eu quero agradecer. Eu o papo que agradeço. aqui é rápido, eu sei que se a gente engatar na conversa aqui, dá a gente pra passa ficar o a dia tarde inteiro. contando história de empreendedorismo, de consultoria. Sim. Mas pra gente, mais uma vez, é uma satisfação enorme ter a oportunidade de ter profissionais como você aqui compartilhando essa experiência. Eu que agradeço. Para mim, as dicas que você deu são fundamentais e fazem todo sentido quando a gente quer montar essa trajetória. Desenvolver parcerias, a questão do ambiente acadêmico, questão de credibilidade e, por fim, de desenhar o escopo claramente, porque eu acho que a grande parte dos conflitos eles acontecem por expectativas mal dimensionadas e a prestação do serviço de consultoria ela é crítica, né? Sim. É um serviço abstrato. A gente tem que tentar, de certa forma, tangibilizar as entregas para assegurar que o que a pessoa está comprando é o que de fato ela quer e o que a gente está vendendo é o que de fato ela está comprando, né? Sem dúvida, sem dúvida. E saber também que o mercado está mudando toda hora, né? Então, o consultor ele tem esse papel também de ser agente da mudança. Grande desafio. É um grande desafio, porque, de certa forma, ele vem com ideias novas ou com propostas novas ou até com ferramentas novas. Hoje tem um montão de ferramentas disponíveis aí para o consultor trabalhar, muito mais que na época que eu comecei. E ele, de certa forma, ele tem que saber aplicar isso no mercado e desenvolver essas mudanças que estão acontecendo em relação às demandas, aos novos produtos, às novas tecnologias e os novos modelos de negócio também. Justamente. Aí o consultor tem a missão clara de se manter atualizado. Sem dúvida. É um papel primordial. Senão não passa credibilidade também, né? Justamente. Então, Fred, obrigado. Eu que agradeço. Valeu. Se ter acesso a carreiras de profissionais como o do Fred, se entender um pouco mais sobre consultoria e empreendedorismo faz sentido para você, dá o seu like aí no vídeo, deixa seus comentários. Os próximos vídeos eles vão ser norteados pelas dúvidas e comentários das pessoas que nos assistem. Então, dá sua contribuição aí, que nosso grande interesse é trazer aqui do lado profissionais que têm experiências relevantes sobre o mercado, que podem facilitar o caminhar da sua trajetória profissional. Te vejo sempre, um abraço, até mais. Obrigado.